Flamengo abre conversas para contratar o português João Félix do Chelsea. Técnico Filipe Luís abre o jogo sobre derrota, lamenta a atuação e diz que Cruzeiro mereceu vencer. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Flamengo 2. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajude muito o nosso canal secundário. Olha, uma excelente segunda-feira para você que está me acompanhando e para toda a sua família, que seja uma semana de vitórias, uma semana abençoada. Vamos falar do jogo do Mengão de ontem, uma tarde para esquecer, tarde e noite para esquecer a atuação. Ontem deu tudo errado, jogadores, o técnico, as substituições, enfim. E a verdade é, gente, o Cruzeiro mereceu ganhar o jogo, né? Teve um merecimento ontem, o Cruzeiro, né, fez por onde? Foi melhor do que o Flamengo, né? E no resultado aí, uma hora você vai ganhar, outra hora você vai perder, outra hora você vai empatar, isso é normal. Vamos às informações. O Flamengo perdeu a invencibilidade, a liderança do Campeonato Brasileiro ao cair para o Cruzeiro ontem 2-1 em Belo Horizonte, no Mineirão. Atuação péssima do Flamengo para esquecer, né? Tudo ruim do início ao fim, jogadores, o técnico errou pra caramba, o time apático, sem intensidade, espaçado, oferecendo espaços aí, né, para a equipe do Cruzeiro. A derrota, do jeito que foi aí, apenas um retrato, né, do que foi o jogo. O segundo tempo do Flamengo foi péssimo, né? O primeiro tempo foi até mais tranquilo do que o segundo. O Flamengo começou a perder o meio campo e aí chamou a equipe adversária, o Felipe não se tocou, demorou a mexeu errado e aí o Flamengo não conseguiu vencer. Derrota merecida, tá, gente? O Cruzeiro mereceu ganhar. Se ontem tinha aí um vencedor merecido, esse vencedor era o Cruzeiro. Time com uma boa atuação, um treinador que está acertando aí, né, o Clube Mineiro, o Leonardo Jardim, um treinador experiente, campeão na Europa, rodado, e vai implementando aí as suas ideias na equipe. O jogo de ontem foi bom aí, né, para a gente ver que a gente tem um goleiro. O Rossi agarra muito, a gente pode tirar aí um fator positivo, né, desse jogo. Foram inúmeras defesas difíceis aí do argentino Agustín Rossi. Ainda tem torcedor que critica, que fala que é um goleiro mediano, um goleiro comum. Eu acho um goleiro de respeito. Até o pênalti do Gabigol no gol ele chegou a defender, mas teve a infelicidade de, no rebote, o Gabigol conseguir aí marcar, né, o gol da vitória. A gente vai falar disso, mas antes, dizer que, na minha opinião, o Filipe Luís, eu estou preocupado com algumas ideias fixas dele e que ele não muda, né? São jogadores que não vêm rendendo dentro de campo e ele vem colocando, né? O Michael, por exemplo, não está acontecendo para o Michael. E são vários jogos e ele não consegue. Você não vai conseguir recuperar um jogador colocando ele em campo sempre. A confiança, ele tem que ter confiança, ele tem que jogar. Não é assim. Tem que ter um trabalho especial. O Bruno Henrique, por exemplo, não estou dizendo que seja isso, mas pode ser um mental abalado por conta do que está acontecendo com ele no extracampo. O Luiz Araújo já há muito tempo não entra bem. O Juninho foi contratado para ser aí o substituto do Gabigol, aquele atacante até o Pedro retornar, enfim, e vem entrando e entra muito, mas muito mal. Ou seja, o Felipe tem algumas ideias e não está mudando, né? E um jogo como o de ontem, já que o Flamengo colocou o Campeonato Brasileiro como prioridade, não pode atuar daquela forma, né? Realmente um jogo para esquecer. Alguns jogadores atuaram de forma irreconhecível. Bom, em entrevista coletiva após a partida, o Filipe Luís lamentou o resultado e disse que o Cruzeiro bloqueou a forma do Flamengo jogar. Que loucura! Jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado, temos que dar méritos à vitória deles. O Cruzeiro mereceu, fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear a nossa forma de jogar e tivemos dificuldade na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, no qual tivemos nossas possibilidades de virar, mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram o gol de pênalti no final do jogo. Uma derrota que dói muito. Acho que a primeira
minha como visitante, mas tiramos lições dessa derrota para continuar crescendo e evoluindo. No primeiro tempo estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vieram pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem treinado, temos que dar mérito para o adversário, o que o adversário fez aqui hoje. Conseguimos bloquear muito bem a nossa saída de bola, conseguiram, né? Mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Uma perda da bola, o grande perigo do Cruzeiro e a forma como eles têm de jogar é forçar o erro. Deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Flamengo, dos jogadores, do próprio técnico Filipe Luís. Fazer um comentário à parte aqui sobre o Léo Pereira, né? O zagueiro que vem falhando sistematicamente nos jogos. As duas derrotas que o Flamengo teve foram falhas individuais do Léo Pereira. A derrota para o Central Córdoba no Maracanã pela Libertadores, ele fez o primeiro pênalti, que abriu os caminhos da vitória do time argentino. E ontem ele falhou na marcação do Caio Jorge, né? Foi recuando, tomou um drible desconcertante do Caio Jorge. E o Cruzeiro fez o primeiro gol, e aí no segundo ele fez um pênalti, quase que no último lance, né? Com o Gabigol em campo. Com o Gabigol em campo, o Léo Pereira fez um pênalti. É realmente impressionante a gente perder com o gol do Gabigol. Bom, para a gente fechar, uma informação no fim da noite de ontem que sacudiu o mercado da bola. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo abriu conversas para contratar o meia João Félix, português, que pertence ao Chelsea e estava emprestado ao Milan. O João Félix que chegou a rodar pela Europa, né? Jogou no Atlético de Madrid, trabalhou com o Simeone. Ele é amigo do Filipe Luís, né? Se conhecem, jogaram juntos. E aí os dirigentes do Flamengo apresentaram uma ideia de trazer o jogador por empréstimo com opção de compra. Além do Flamengo, o Benfica também demonstrou interesse na contratação do jogador. João Félix, apesar do nome e de todo mundo conhecer e de parecer já um atleta antigo, né, na idade, rodado, enfim, ele só tem 25 anos, novinho o João Félix, e ele que é cria da base do Porto. Ele ainda passou por Benfica, Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e Milan. Nas suas últimas férias, inclusive, João visitou o Rio de Janeiro e foi flagrado na Praia do Leme, na Zona Sul Carioca. Ah, Joãozinho! Ô Joãozinho Félix! Suas férias, você tem vários destinos, vários lugares do mundo, porque você tem um poder aquisitivo, né? Só passou por gigante da Europa. Aí você vem para o Rio de Janeiro passar férias. Foi lá na casa do Filipinho, do Filipe Luís, bateu um papo, tomou um suco, conversa vai, conversa vem, aí o Flamengo. Ah, olha, muita gente comentou, né, nessa postagem, né, falando sobre essa notícia, dizendo que pode ser uma cortina de fumaça essa possível contratação do João Félix. O Flamengo tem interesse e tudo mais. Eu não acredito que seja cortina de fumaça, porque a informação foi confirmada por diversos veículos e diversos jornalistas. E uma outra situação, né, gente? Cortina de fumaça por conta de uma derrota. Se fossem 2, 3 derrotas, uma eliminação, aí poderia ser cortina de fumaça. Agora, uma derrota, o futebol só existem 3 resultados. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata. E o Flamengo não vai ganhar todos os jogos. E eu não estou aqui passando pano. Eu estou falando a realidade dos fatos. O Flamengo estava 6 jogos sem tomar um gol. Ontem tomou 2. O Flamengo não tinha perdido ainda como visitante. Perdeu ontem. E perdeu a invencibilidade. E perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras venceu o Vasco em Brasília e ultrapassou o Flamengo. Mas olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não é o fim do mundo, tá? Acho que o jogo contra o
jogo de quarta pela Libertadores da América contra o Central Córdoba, é um jogo que tem uma importância muito maior do que o jogo de ontem contra o Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, até dezembro, e você pode se recuperar. E o Flamengo vinha fazendo uma boa campanha no Brasileiro, vencendo jogos fora de casa, vencendo em casa, na liderança. Deu uma derrapada. Você consegue se recuperar, acontece. Bom, eu volto, hein? A qualquer momento com novidades. Rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. O joinha ajuda demais os nossos vídeos. Ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você. Saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!